Namastê, amado ser de luz. Algum tempo atrás eu fiz aqui no YouTube um vídeo sobre o porquê eu estou parada nas redes sociais e eu falei sobre a doença da fadiga crônica, ou do ME/CFS, no Brasil é EMSFC, e falei sobre a retirada do meu silicone. E eu disse que eu ia estar fazendo um vídeo sobre a retirada dessas duas síndromes, né, em ocasiões diferentes. Então eu estou aqui para falar sobre a retirada do meu silicone e a experiência que eu tenho pessoal com essa situação. Então eu não estou aqui para dar fatos científicos e apenas a minha experiência. Bem, se você não viu o vídeo anterior, eu gostaria que você visse, porque então tem uma continuação, senão esse vídeo talvez para você vai ficar um pouco no ar, se você quiser saber toda a história. Mas quando eu tinha 19 anos de idade, eu coloquei a prótese de silicone. E veja que interessante, né? Jovem, e isso foi há 30 anos, e naquela época o silicone não era tão divulgado como é hoje, né? E hoje, refletindo sobre isso, e vendo que algumas mulheres podem estar cometendo a mesma atitude, eu não tinha a noção do que isso iria fazer com o meu corpo e com a minha vida. Foram 30 anos de luta sem saber com que você estava lutando, porque quando você luta com algo que você sabe o seu inimigo, você está vendo ele ali, mas eu nunca pensei sobre isso. E quando a gente é jovem ou quando a gente quer alguma coisa, principalmente no mundo da estética, a gente pensa nas condições externas, no que isso vai trazer externamente. Eu vou ficar mais bonita esteticamente, a minha autoestima vai melhorar, isso vai me fazer bem, vai fazer bem para o meu ego, e a gente não pensa nos efeitos colaterais disso. Hoje, eu penso assim, é tão diferente também. Naquela época não trabalhava a espiritualidade, né? O autodesenvolvimento. Naquela época eu era uma pessoa dormente. E a minha intenção em colocar é porque eu tinha bem poucos seios e eu queria ter seios maiores para ficar mais bonita. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhava no Japão naquela época, eu guardei dinheiro, era um bom dinheiro, assim como é hoje também um bom dinheiro para se colocar uma prótese, e assim eu fiz. Tão jovem, né? E eu lembro que eu sofri muito depois que eu coloquei, porque o meu médico não deu remédios para dor, então eu fiquei com todas as dores. Eu lembro que minha mãe me ajudava muito a tomar banho, a comer, a tudo, porque eu fiquei acho que 2 meses assim na cama, mas com o pensamento, são só 2 meses da minha vida e pro resto da vida eu vou ficar bonitona, né? E hoje eu penso, Deus do céu, eu não faria uma cirurgia estética para modificar o meu corpo. Por quê? Porque nós somos seres divinos, somos seres de luz, e a autoestima está exatamente no se amar e se aceitar exatamente como você é. Até eu fiz um vídeo sobre afirmações para envelhecer com tranquilidade, onde eu falo que quando a gente se vê bonita por dentro e por fora e se ama do jeito que a gente então essa beleza, ela se externaliza. E eu penso hoje, não estou falando, isso é a Jai falando, né? Eu penso que eu nunca faria, porque passar pelo que eu passei um mês retrasado, de dor, de ir para um corte, de fazer anestesia geral, de tomar medicamentos para depois não infeccionar os pontos, de tirar os pontos. Nossa, gente, eu acho que isso é muito para manter aquilo que é natural envelhecer. Né? É natural a gente passar pelo processo de envelhecimento. E o que o silicone fez na minha vida? Quando eu coloquei, eu nunca imaginei, como eu falei, que eu ia passar por isso. Mas foram anos da minha vida com enxaquecas terríveis, com doenças urinárias, do trato urinário como cistite, enjoo, gastrite, quedas de cabelo. Sempre foi assim a vida toda. Quando eu tinha 26 anos de idade, eu encontrei
não, 24 mais ou menos, gente, eu não sei direito as datas, mas 24 a 26, eu encontrei a espiritualidade. E daí foi aquele processo de me autoconhecer como um outro ser que eu sou. O ser que na verdade eu sou, não essa roupa que eu visto. E daí eu fiz um processo de cura, da cura da depressão, da cura da ansiedade, da cura dos medos, da cura do corpo físico. E as asanas e a meditação e os mantras e as afirmações começaram a fazer efeito no meu corpo, porque então eu afirmava, e daquele processo eu voltei a viver novamente. Aí eu encontrei a vida novamente. Então foi mais ou menos quase 10 anos que eu passei muito mal. Mas eu sempre tinha um mais. Se eu trabalhava em excesso, eu sentia que eu tinha fadiga. Se eu trabalhasse em excesso, eu sentia que eu tinha dor de cabeça. Como é normal, entre aspas, a gente ficar em frente ao celular ou o computador e pensar, bom, isso que está causando a dor de cabeça? A gente faz uma acupuntura, a gente faz um detox, que aí eu tinha outras ferramentas, não é? A gente faz um chá, e aquilo passa. Então você fala, eu estou sabendo me cuidar. Mas você não pensa que você está com um objeto estranho no seu corpo e que seu corpo está tentando retirar aquele objeto estranho de você. E veja como isso faz sentido, gente. Como é que eu posso estar com um silicone dentro do meu corpo e meu corpo o tempo todo está tentando tirar? É como você está com uma doença, o corpo está tentando debater aquilo, né? Eu nunca pensei sobre isso, até eu ficar doente em março e a minha mãe falar, filho, você já ouviu falar da doença do silicone? Você está com muitos sintomas da doença do silicone. E eu vou falar aqui um pouco das doenças do silicone e depois eu vou mostrar o silicone, tá? Mas eu vou falar uns dos sintomas, tá? Um pouco dos sintomas, dos 50 sintomas que as mulheres têm e que todo mundo tem esses sintomas dia a dia e acaba não conectando. Mas se de repente você está pensando em fazer um implante, se você tem um implante e sente esses sintomas, era bom você reavaliar, assim como eu reavaliei, né? Então, dores na articulação, olhos seco, boca seca, rigidez matinal, você acorda com o corpo assim. Mas eu tinha ferramenta, né? Vai fazer yoga logo de manhã. A fadiga é uma coisa, fadiga não é cansaço, fadiga é acabou as forças do seu corpo. Então, como eu passei meses sem forças no corpo, eu sei bem do que eu tô falando. E eu tô sem força no corpo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, são 10 horas da manhã, depois que acordei às 8 horas da manhã, fiz um pouco de yoga, voltei a descansar, acumulei forças, bebi minha água matinal e tô aqui para falar com vocês. Então veja, eu estou economizando, né? Ecodrive, economizando energia. Confusão mental, depressão, ansiedade, cicatrização lenta, diminuição da libido, a tontura e a vertigem que nunca sai. Você não é aquela tontura do labirinto ou a tontura quando você vai para baixo, levanta e fica tudo preto. É uma tontura no corpo, né? Tem o brain fog, que é essa nuvem no cérebro que é difícil a gente pensar, a dor no pescoço, inclusive, eu tenho uma hérnia nesse corpo aqui de C5, C6, que veio depois que eu coloquei o silicone, mas nunca conectei. E muitas mulheres têm hérnia na cervical, na C5 e na C6, por causa do colocar o implante. Artrite, dor, pontadas no corpo, aquelas pontadas tipo uma facada, assim, ela vem do nada, dá uma facadinha. Eu tinha uma facadinha no corpo. Todo mundo deve ter, né? A gente pensa. Problemas digestivos, problemas pulmonares. Tô falando um pouco dos sintomas, eu tô pulando aqui, tá, gente? Dormência nos pés e nas pernas, às vezes você fica numa posição, nem por muito tempo, por exemplo, eu fico segurando o celular assim, e nem por muito tempo já começa a adormecer o meu braço e meus dedos, né? Rinite, o nariz sempre entupido, ou rinite e sinusite, né? O nariz sempre coçando aqui, sempre dolorido. Eu tô falando das que eu tive, tá, gente? Então, depois vocês podem pesquisar. Tem no Instagram e no Facebook uma moça que tem divulgado bastante só sobre isso. E é um site que chama Explante,
de silicone. E aí você vai achar sobre tudo isso que eu tô falando, tá? Que aí você vai estudar sobre isso se você tiver interessado. Mudança na textura da pele, tem gente que sente seca a pele ou com bastante, não sei se você vê aqui, bastante bolinhas ressecadas. Então muita gente sente problemas de pele. Eu também senti, mas eu pensava que fosse hormonal, que também muda os hormônios aqui, né? A unha fica quebradiça, o cabelo cai, você acaba tendo diagnóstico de fibromialgia, você acaba tendo vários diagnósticos, né? E que não são do que é de verdade. Então, infecções fúngicas, né? Então aqui eu tô falando um pouquinho e dor no seio, né? Muitas, eu não podia mais encostar no meu seio. Aí depois eu acho que eu vou colocar uma fotinho para vocês, ou se eu, de repente, enquanto eu tô gravando, eu vou levar um tempão para editar esse vídeo, colocar os sintomas para vocês, né? Então, se você tem algum desses sintomas, dá uma olhada, né? Então, eu vou mostrar para vocês o silicone. Deixa eu só baixar aqui. Em 2020, a Associação de Plásticos, de Cirurgião Plástico do mundo, né, falou que mais de 25 mil mulheres já tiraram, fizeram o explante. E aqui na Suécia, a médica que fez em mim, eu fui a número 625, que tirei o silicone aqui na Suécia, né? Então imagina quantas pessoas estão... Ela faz só explante, ela não faz implante, ela é especialista em explante. Tá aqui, ó, o silicone. Vou colocar perto para você ver. O que eu fiz era um silicone texturizado e eu vou... Então, gente, tem um gel aqui dentro, né? E é um negócio gelado. O meu seio era sempre gelado. Eu falava, mas como o meu seio é tão gelado, né? E hoje o meu seio é mais quente. Então, imagina você carregar. Tem mulheres que fazem... O meu tinha 225 gramas. Tem mulheres que fazem... 400 miligramas, né? Imagina você carregar esse peso aqui e carregar isso aqui dentro do seu corpo o tempo todo. Eu falando hoje, eu falo, como é que eu não vi? E quando eu decidi que eu não ia tirar, por causa da espiritualidade, como eu comentei no outro vídeo, que eu decidi então que ele era meu e ficaria pro resto da vida aqui, porque eu não ia fazer outra cirurgia para me submeter à anestesia, eu não tinha esses pensamentos. Aí, depois estudando, eu realmente foi quando eu decidi, não, ele vai sair. E quando eu tirei, a coisa mais interessante foi que meu nariz, ele destampou e eu senti clareza na mente, porque eu não sentia mais era o tempo todo da nuvem, né? Na mesma hora, acordando da cirurgia. A cirurgia foi muito desafiadora para mim, porque eu tava com sintomas do ME, que eu vou contar no outro vídeo, muito desafiadora. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês, eu saindo da clínica, né? Realmente eu fiquei uma morta-viva, mas ao mesmo tempo, com o passar dos dias, eu senti que eu tenho um pouco mais de energia. Então, embora eu tenha os sintomas da síndrome, os sintomas que estavam todos gritantes, assim, eles estão desaparecendo. E é dito que a cada 1 ano que você tem de implante, leva 1 mês para você recuperar. Então, como eu tinha 30 anos de implante, eu vou ter 30 meses aí para observar meu corpo. Então, eu sabendo lidar com esses dois inimigos, né, e mais o climatério que eu tô passando, então sabendo lidar com eles todos, eu tô passando de uma forma melhor, né? Porque agora eles estão aqui, eu estou vendo e estou me cuidando. Então é isso, gente. Se você tem uma prótese ou se você está pensando em colocar, eu falaria que esses 30 anos, passando pelos sintomas que eu passei, eu jamais faria isso. Jamais. E se eu soubesse, eu tinha tirado com 10 anos isso aqui. E eu não sabia. Então, eu agradeço por ter passado por essas experiências e realmente eu não poderia estar aqui falando para vocês se eu não tivesse passado e não tivesse sentido na pele e não tivesse sentido na pele o que é tirar. Eu sinto leve aqui, eu sinto eu respirar,
e agora tá fazendo 1 mês e 15 dias do explante e eu já tô movimentando, já tô fazendo as asanas de novo, né? E eu tô sentindo que eu tô voltando a caminhar, então aos poucos o meu corpo ele está voltando e muitas mulheres que não têm o ME, que não caíram no pós-Covid longo e entraram no ME como eu, elas relatam que é da noite para o dia. Então eu falaria que se eu não tivesse com essa outra situação no meu corpo, da noite para o dia eu também estaria livre de todos os sintomas. E como é bom, né? A gente poder fazer essa limpeza e como é bom a gente poder reavaliar. Uma coisa que eu quero deixar para o vídeo não compridar muito é que quando a gente está doente, os valores da gente mudam muito, não é verdade? Porque você está tão mais preocupado, focado em curar o seu corpo do que as coisas banais da vida, né? O quanto você gasta no cabeleireiro, ou quanto você gasta numa cirurgia estética, ou quanto você tá de maquiagem no corpo, ou quanto você tá parecendo bonita para os outros, porque na hora que eu tava ali na cama, jogada, que eu não conseguia falar nesse tom de voz que eu tô falando para vocês, a única coisa que eu estava querendo é realmente saúde, né? E aí você não tem vontade de meditar, você não tem vontade de fazer nada, porque você tá parada. Então, como os valores da gente mudam muito como ser humano quando você se vê incapacitado de fazer as coisas que você gosta. Então eu acredito que esses meses que eu tenho passado de recuperação tem me dado realmente a oportunidade de ser quem eu sou realmente e ver realmente que eu vim aqui para realizar quem é Deus, realizar moksha, né, para encontrar essa iluminação e o sentido da vida, né? O meu sentido da vida, meu único sentido para a vida é a iluminação. Então, as outras coisas, elas, embora tudo seja Deus, é tudo Deus, mas quando a gente faz com o querer fazer, o gostar ou não gostar, fica um pouco de peso, mas quando você realmente foca somente naquilo que é tudo a consciência suprema, o tempo todo, aí é outro estágio na nossa vida. Então eu tenho dado muito graças à consciência por eu estar passando por essa situação. Não sei quanto tempo vai durar, mas enfim. Então é isso, que eu te inspire, que você procure na internet a doença do silicone ou doença do implante do silicone e você vai achar muito material para você estudar e tomar suas decisões na direção daquilo que é você, daquilo que a sua essência realmente é. Grata por estar aqui, grata por estar enviando suas orações, grata por realmente não ter sumido desse canal, né? E que eu esteja ajudando você a repensar com essa situação também que eu estou passando. Muito grata. Eu vejo você, você sou eu. Namastê, ser de luz.